Nação e a população brasileira, dia 12 de junho, né, um suposto primeiro dia da semana, chamado de domingo, né? Hoje, um suposto domingo, né? Porque pelo calendário bíblico, perfeito, profético e eterno, conforme Isaías 66:23, hoje não é domingo, hoje não é o primeiro dia da semana, né? Mas aqui estamos para falar mais uma vez desta cidade, né, desta capital mundial, do antigo mundo ímpio, antes do dilúvio, gente. Porque antes do dilúvio, toda a terra era uma só Pangeia. Era uma só Pangeia, né? E aí, agora, por esses dias, né, conforme fazendo uma pesquisa aqui, né, Cidade Perdida na Amazônia está em alta, né? Acreditam que Ratanabá é fake, né? Se é fake ou não, eu falo conforme os 3 testemunhos. São 3 os que testificam. São 3, conforme a palavra revelada do Senhor, são 3 os que testificam contra o pecado de todos vós, né? São 3 os que testificam a meu favor contra o pecado de todos vós, a saber, o Espírito de Deus sobre mim, a saber, a palavra e a lei. Porque não se pode falar de nada, seja um assunto espiritual, seja um assunto celestial, seja um assunto como esse que a gente vai tratar agora, sobre Ratanabá, a primeira civilização do mundo, né? Dentro do Brasil, né? Falo sobre Ratanabá, né? Mediante o Espírito de Deus sobre mim, mediante a palavra de Deus, mediante também a lei, que diz a mim e a todos vós que não podemos, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, Emília, bom dia a todos, tá bom? Gratidão aí para quem está enviando curtidas. E vamos lá, então, aos esclarecimentos do Senhor, por meu intermédio, no que diz respeito a Ratanabá. Diz assim: nos últimos dias a internet só tem falado em uma coisa: o suposto descobrimento da civilização perdida soterrada, né, na Amazônia. Então, aí continua dizendo a reportagem, né? Segundo o estudo realizado por Dáquila Pesquisa sobre a suposta existência da cidade perdida, Ratanabá teria sido a primeira capital do mundo há 450, né? Estava lendo sobre Ratanabá, estou lendo agora, tá entendendo? Aí a primeira mentira. Então, temos verdades e temos mentira. Por quê? Porque se Ratanabá for realmente a primeira civilização do mundo, né, e tem tudo para ser, todavia não tem 450 milhões de anos. Então, conforme todos vós falam no espírito e poder da mentira. E por que Ratanabá não tem? Se Ratanabá verdadeiramente foi, ou ainda permanece, a primeira civilização do mundo, né? E eu quero acreditar que Ratanabá foi a primeira civilização do mundo. Por quê? Porque o primeiro homem, o primeiro Adão, né? O primeiro Adão, ele foi criado ou gerado pelo Espírito de Deus a partir do pó da terra, do meio da terra, conforme cita a palavra de Deus, né? Nos Salmos 74:12, fala do meio da terra. Aí você vai lá em Isaías 19:18, 19:24, lá fala sobre o meio da terra. A questão é: onde está o meio da terra? Entre os 4 pontos cardeais. Porque a humanidade inteira, se não toda, a maioria, afirma que esse meio da terra bíblico está situado dentro de Jerusalém.
dentro do antigo território de Israel, lá no velho continente, no velho mundo, onde está o rio Tigre, onde está o rio Eufrates, onde está o rio Nilo. Mas e o rio Pison? O rio Pison, porque do rio Pison foi que saiu o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo. O rio Nilo, na verdade, o seu nome de origem profética ou espiritual, o rio Nilo, porque é o segundo maior rio do mundo, o rio Nilo é o rio Gion. Mas do rio Pison, que saía de dentro do paraíso ou do jardim, né? O meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, não está, nunca esteve, né? Esse umbigo do mundo, uma palavra revelada do Senhor, antiga, em antigas traduções, chama o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte e sul, né? Chama de umbigo do mundo. Chama de umbigo do mundo. Mas os judeus caídos, apóstatas, a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a casa de Israel, ou os judeus de toda a terra, né, continuam mentindo, distorcendo a palavra revelada do Senhor. Porque essa revelação dos mistérios dos segredos do Senhor, ele haveria de revelar através do seu Cristo, do Messias, do filho biológico de Davi para esse tempo ou época. E o que tem a ver Ratanabá com isso? Tem tudo a ver. Porque Ratanabá está dentro do paraíso do Éden. O paraíso do Éden não foi a cidade de Ratanabá, né? O jardim do Éden não foi essa primeira civilização de Ratanabá. Mas a cidade, ou ainda essa primeira civilização do homem, né? O primeiro Adão foi criado no 6º dia da criação do primeiro milênio. Mas a mentira por trás de Ratanabá começa quando eles dizem que Ratanabá tem 450 milhões. Se foi uma civilização humana, né? Porque quando Deus criou o homem, foi a partir do pó da terra. Mas não foi a partir do pó da terra, digamos, lá do meio da Ásia. Não foi também do pó da terra, do meio da África. Não foi. Foi a partir do pó da terra, do meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, Ratanabá, né? Querendo ou não, vocês aceitar a verdade com justiça e o correto juízo de Deus por meu intermédio, Ratanabá tem tudo a ver com o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ratanabá tem tudo a ver com este paraíso, o jardim de Deus, que é o Amazonas, e foi para o primeiro Adão, e agora para mim, como o Cristo do Senhor Jesus, o segundo, último Adão. Então, existe uma verdade e uma mentira por trás de Ratanabá. Qual é a mentira? A mentira é que Ratanabá não tem 450 milhões de anos. Ratanabá, eles afirmam aqui também, através dessa reportagem, que Ratanabá tem uma era muito avançada. Vocês têm que entender o seguinte, gente. Quando a pessoa está no Espírito de Deus, ontem eu dei um exemplo fácil, né? De alguém, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um povo, uma nação ou um país. Se alguém está no Espírito de Deus ou tem o Espírito de Deus consigo, olha só a situação dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos também caiu. Então, aqui já percebemos 2 mentiras sobre Ratanabá. Ela não tem 450 milhões e ela também não foi construída por extraterrestres. Porque dizem que a tecnologia de Ratanabá
é superior à tecnologia de hoje. Vocês estão se esquecendo que, muito embora o primeiro Adão daqui do Amazonas, porque o paraíso de Deus, para Cristo o primeiro e o segundo, o último Adão, não deixa de ser o Amazonas. Quer dizer, então, que o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Gion, que é o rio Nilo, saiu do rio Pison. Mas o rio Pison, na cabeça hipócrita ou idólatra de vocês, o rio Pison, que é o rio Amazonas, e o paraíso foi arrebatado, não sei para onde. Não sei para onde. Então o rio Pison não foi arrebatado, gente. Porque do rio Pison saiu o rio Tigre. O que ocorreu foi a separação da Pangeia. O que ocorreu foi a separação da Pangeia. Então são três os que testificam, né? O pecado e a transgressão de todos vós. São três os que testificam ao meu favor. A saber, o Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, a palavra do Senhor, né? E a lei dos 10 mandamentos que diz não mentir, não distorcer, não adulterar a verdade e a glória de Deus, conforme todos vós vem praticando, vem fazendo. Então aqui encontramos duas mentiras, né, sobre Ratanabá. Que ela possa ser a capital mundial da primeira civilização humana, né, criada até mesmo pelo primeiro Adão, né, porque o primeiro Adão foi expulso do meio da terra. O meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, nunca esteve na velha Jerusalém. Tanto é que Deus deu carta de divórcio. Deus deu carta de divórcio para essa igreja judaica, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Se Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, onde está o jardim do Éden? Onde está o meio da terra? Onde está o rio Pison, que é o rio Amazonas? Porque o rio Eufrates, que saiu, né? Porque assim, quando a terra era uma só Pangeia, né? Quando a terra era uma só Pangeia, antes do dilúvio, Deus criou no 6º dia da criação, no primeiro milênio, há 5.000 anos atrás, Deus criou o primeiro Adão. E a terra era uma só Pangeia. Aí criou um jardim e colocou o primeiro Adão dentro. E aí também criou um rio, o rio Pison. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Depois vem o rio Gion, que saiu do Amazonas. Tanto é que do Ocidente para o Norte, Sul, Leste, para o Leste ou o Oriente, né? Do Ocidente para o rio Amazonas vai desembocar no rio Atlântico. O rio Atlântico separou o velho continente do novo continente. E aí, se você puder ligar novamente às Américas, ou o Brasil à África, aí você vai ver que o rio Gion, ou o rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates saiu da onde? Saiu da onde? E por que eu sei disso? Porque o Espírito da sabedoria, o Espírito de Deus é sobre mim para revelar a vocês. Saindo do Peru, o rio Pison, ou ainda o rio Amazonas, como é chamado no Brasil, saindo do Peru, ele não vai para o Oceano Índico, o Oceano Pacífico. Então, quando toda a terra era uma só Pangeia, Deus criou o primeiro Adão. Só que o primeiro Adão pecou, caiu, e a humanidade todinha vem seguindo o pecado da desobediência à palavra, à lei e ao sábado da criação. Então, depois que o primeiro Adão pecou, o que foi que ocorreu?
Vocês pensam que o Senhor deixou ele no meio da terra, no meio do jardim, no meio do paraíso? Não, expulsou ele. E agora, se Ratanabá veio às claras, veio à luz, né, dizendo que é a primeira, eu quero acreditar que sim, Ratanabá poderia ser a primeira civilização humana, porque fora criada ou edificada pelo primeiro Adão. Acontece que Deus não matou, não eliminou o primeiro Adão, mas expulsou. E só para você ter uma ideia, antigamente, hoje em dia, uma pessoa não vive mais que 120 anos. Mas por que Adão, se eu não me engano, Adão viveu 400 anos? Porque Matusalém viveu aí quase 1000 anos. Porque muito embora em transgressão a lei, a palavra e o sábado da criação, né, essas pessoas ainda tinham fé. E fé na palavra de Deus outrora no seu interior. Então, as pessoas que têm fé e praticam essa fé verdadeira, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que tem a sabedoria divina do Senhor. Então, se Ratanabá verdadeiramente foi, e eu quero acreditar que foi a primeira civilização humana no Brasil, no Amazonas, isso ocorreu com o primeiro Adão. Depois que este foi expulso do meio da terra, porque o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, esse meio da terra está dentro do estado de Roraima. Nunca esteve na velha Jerusalém. Se estivesse em Jerusalém, se estivesse no antigo território de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Então, quem seria esse eterno Deus criador? Né? Quem seria o criador para fazer confusão na cabeça das pessoas? Então, em relação a esse meio da terra e Ratanabá, no Amazonas, no paraíso de Deus, dentro do estado de Roraima, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está dentro do estado de Roraima, dentro deste paraíso de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ratanabá, né, tem aí 5.000 anos, mas a mentira está quando eles dizem que tem 450 milhões de anos, né? Quando o primeiro Adão, o primeiro homem de Deus foi criado ou gerado a partir do Espírito de Deus no 6º dia da semana, no 6º dia da criação de Deus, no primeiro milênio. Como o Senhor me enviou como o segundo ou último Adão, não deveria ser diferente. Me enviou no 6º dia milenar para acabar com toda essa putaria de vocês, né? E para trazer a solução ou ainda a restauração do reino de Deus em nossos dias, né? Toda a terra, ou pelo menos o homem, o primeiro homem criado por Deus, o primeiro Adão, até Cristo, o segundo, o último Adão, né? Tem somente 5.000 anos. Mas aí os caras extrapolam demais. É muita mentira. É muito engano. 450 milhões. E aí dizem que Ratanabá foi algo criado por extraterrestres. Outra mentira desgraçada. Outra mentira diabólica. Outra mentira diabólica. Ele se esquece. E hoje em dia nós temos um exemplo vivo, os Estados Unidos. Por que vocês acham que os Estados Unidos é o que é? Porque no princípio, né, da criação dos Estados Unidos, eles acreditavam em Jesus. Era um país protestante. Até no dinheiro, até hoje, muito embora a partir do momento que os Estados Unidos também caiu da graça divina do Senhor, até hoje permanece lá no seu dinheiro, no dólar americano. In God, né, we trust. Ou seja, em Deus nós acreditamos. Essa era a proposta. E aí, quando alguém verdadeiramente tem a inspiração de Deus na sua vida, aí as coisas bombam, aí as coisas vão para frente. Né? As coisas vão para frente. Temos um exemplo vivo.
né? Não só a nação pecaminosa de Israel, que foi destituída para sempre da glória de Deus, mas os Estados Unidos. Aí eu pergunto, por que Ratanabá foi a primeira civilização humana criada por extraterrestre, se não existe? Para muitos de vocês, se não todos, essa merda existe. Para mim, só existe um Deus, um Criador e uma terra. Então, são três os que testificam as abominações que vocês vêm praticando contra o Senhor sobre mim. São três os que testificam ao meu favor contra o pecado da idolatria, do roubo e da usurpação, da corrupção generalizada de todos vós. A saber, o Espírito de Deus sobre mim, nos últimos dias, antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, a saber, a palavra de Deus, porque quando eu falo de Ratanabá, eu falo da palavra de Deus. Quando eu falo de Ratanabá, eu falo do meio da terra. E o meio da terra está descrito ou escrito na palavra do Senhor. E quando eu falo de Ratanabá ou da palavra de Deus, mediante o Espírito do Senhor sobre mim, eu também falo conforme a lei. A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, determina qualquer um que não minta, não distorça. Se Ratanabá, agora descoberto em nossos dias, foi a primeira civilização humana, e eu acredito, mas eu não acredito nessa merda de 450 milhões de anos. Não acredito que Ratanabá foi criada ou edificada por extraterrestres. Se para vocês existe extraterrestres, amém, segue aí o destino de vocês. Eu não acredito. Mas a resposta aplausível, né, é que quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ele não só tem a sabedoria divina, como teve Salomão, porém Salomão caiu. E para sua época se tornou o cara mais rico do mundo. A troco de quê? Da sabedoria divina de Deus na sua vida. O primeiro Adão caiu, foi expulso do paraíso. Mas ele ainda viveu, se eu não me engano, 400 anos. Se em 200 ou 300 anos, ele pôde ter, sim, criado Ratanabá. Para quê? Para que em nossos dias se fizesse essa descoberta e provasse por A mais B que o meio da Terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, nunca esteve em Jerusalém. Mas a segunda ou eterna casa da glória de Deus, porque Israel foi a primeira casa da glória de Deus. Mas Israel caiu. Israel, fazendo uma analogia aí, Israel semelhante a Lucifer, né? Ex-anjo de luz, aquele que portou a luz do Senhor, Israel caiu. Depois que Israel caiu, se tornou em sinagoga de Satanás. Está escrito na palavra do Senhor. Depois que Israel caiu, Israel se tornou no filho da perdição. Depois que Israel caiu, se tornou em sinagoga, em trono do diabo. Então, se o primeiro Adão foi criado a partir do pó da terra, do meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e Israel foi destituído para sempre da glória de Deus, Israel não pode continuar sendo o segundo povo, a última eterna casa do Senhor. Isso é mentira, é ensino errado. Porque a partir do dia 14 de maio de 1948, Israel e os simpatizantes ou cúmplices desse filho da perdição, do falso profeta, do anticristo, poder político religioso da nação pecaminosa de Israel, todo mundo vem apoiando, fomentando, todo mundo vem copiando e pirateando a mentira e o engano da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre.
Porque Israel, a partir do dia 14 de maio de 1948, diz ser a oliveira verdadeira. Se diz a videira verdadeira. Quando a videira verdadeira, a oliveira verdadeira, a árvore da vida do Senhor, ela foi plantada, foi no meio da terra, no meio do jardim. Está lá em Gênesis. No princípio da criação e no fim de toda a obra do diabo, do espírito do diabo e de Satanás, por meio de todos vós, né? O segundo Adão voltou para o mesmo local em que Deus criou o primeiro Adão e Zefini. Ponto final. Então, são três os que testemunham contra o pecado e a transgressão de todos vós. São três os que testemunham a meu favor contra o pecado da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. São três. A saber, o Espírito de Deus sobre mim, a saber, a palavra do Senhor, quando falo de Ratanabá, né? Essa primeira civilização humana criada pelo primeiro Adão, depois de expulso do jardim do Amazonas, Ratanabá, eu creio. Ela só não tem 450 milhões de anos. Ela também não foi criada por ETs. Ela não foi criada por extraterrestres. Aí está a mentira e o engano. Agora, quando eu apresento fundamentos, né, fundamentos bíblicos, né, como o Salmo 74:12. Você sabe o que diz o Salmo 74:12? Deus, meu rei, o Criador, né? É desde o princípio, em algumas traduções diz assim, é desde a antiguidade, desde o princípio, ele é quem opera feitos salvadores a partir do meio da terra. A partir do meio da terra. Aí vocês não querem fazer essa semelhança do meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, conforme Ratanabá. Então, Ratanabá não é uma mentira. É uma mentira a história que está por trás de Ratanabá. E por meio de Dáquila, deixa eu ver aqui, por meio de Dáquila pesquisa. Porque diz que essa capital mundial, né, essa capital mundial, ela tem 450 milhões de anos. Tá? Que ela existe, eu não tenho dúvida. Porém, ela não foi criada por extraterrestre. Foi criada pelo primeiro Adão. Pelo primeiro Adão. Que ainda viveu, se eu não me engano, 400 anos. 400 anos. Só que vocês estão se esquecendo que quando uma pessoa ainda tem, porque o primeiro Adão caiu, ele pecou contra o Senhor, ele foi expulso. Mas o Senhor tinha avisado, eis que eu vou retirar o meu espírito do homem. Então, se essa primeira civilização humana ocorreu com o primeiro Adão, eu quero crer que o Senhor não tirou do seu espírito. Porque até o rei Davi, do qual eu sou consanguíneo, eu sou da mesma carne e do sangue, em primeiro lugar, de Abraão, depois de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia. Né? Então, o Espírito Santo do Senhor Jesus esteve no rei Davi. Se esteve também no rei Davi, que veio lá desde o princípio do primeiro Adão, então, o primeiro Adão pecou, caiu, foi expulso do paraíso. Se até digamos, o rei Davi, obrigado aí quem está mandando aí presente, se até o rei Davi, o Espírito Santo do Senhor ainda estava no rei Davi, então eu quero acreditar que o primeiro Adão pecou, levou um pé na bunda, sai fora, aqui tu não fica. Aí foi criar, né, uma cidade, a primeira civilização humana.
Não ocorreu há 450. A mentira de Dáquila, Dáquila o quê? A mentira de Dáquila pesquisa começa quando eles adulteram tudo. E por quê? Porque o primeiro Adão, do primeiro Adão até mim, como segundo o Cristo, o último Adão, né? O homem, se a Terra tem mais anos, ou milhares de anos, eu não quero nem saber, mas o homem não tem mais de 5.000 anos. Então, se foi o primeiro Adão, e eu quero acreditar que foi o primeiro Adão. Foi o primeiro Adão, depois de expulso. Só que ele com certeza o Senhor não retirou do seu espírito dele. Ele pecou, foi expulso, e aí uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele faz coisas tremendas. É o que diz a própria palavra do Senhor. Se verdadeiramente acreditardes em mim, fará muito mais obras, né, do que o Senhor Jesus Cristo fez em sua primeira vinda, na metade da semana, há mais de 3.000 anos atrás. Aí é onde entra, nesse caso, né, de Dáquilas Pesquisa, que fez essa descoberta aí eles enfeitam com mentiras e engano, dizendo que Ratanabá tem 450 milhões de anos, dizendo que essa primeira civilização humana foi criada por extraterrestres. E por quê? Porque está todo mundo em pecado, está todo mundo sem o Espírito de Deus agora. Só tem uma pessoa com o Espírito de Deus agora, para ensinar, para lembrar vocês, para selar, para santificar, para lembrar, ensinar corretamente. E essa pessoa sou eu. O resto está todo mundo morto espiritualmente. Então pega uma verdade dessa, como Ratanabá, pega uma verdade dessa e continua distorcendo. Por quê? Porque ninguém fala conforme o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ainda não habita em vocês. Não fala conforme a palavra. Salmo 74, 12, fala do meio da terra. Isaías 19, 18 e 19, fala até das 5 virgens, das 5 nações no meio da terra. Porque tem 10 virgens. 5 foram prudentes e 5, vadias. E quais são essas 5 nações? As cinco nações, ou as 10 nações. Aí você vai olhar em torno do Brasil, tem exatamente 10 nações, mas somente 5 foram prudentes em ouvir, em obedecer a lei, a palavra e o sábado da criação de Deus por meu intermédio. Você sabe quais são elas? O Brasil, porque a maior parte do paraíso ou do jardim do Éden de Deus, para Cristo, o primeiro Adão, e para mim como o segundo Adão, o último Adão, o Brasil, se eu não me engano, tem 80% da Amazônia, do paraíso. Mas temos aí vizinhos estrangeiros, nossos irmãos, são 10 nações, conforme determina a Bíblia. 10 virgens, mas 5 são prudentes. Isaías 19, 18 diz assim: naquele tempo haverá 5 nações no meio da terra que falarão a antiga língua de Canaã. Olha só. Naquele tempo haverá 5 nações, as 5 virgens prudentes. Mas você vai olhar, né, no mapa do Brasil, tem 10 nações, tem 10 virgens. Então o Senhor diz: naquele tempo o Senhor terá 5 nações no meio da terra que falarão a antiga língua de Canaã. Aí você vai olhar no mapa mundi lá de Israel, né? Me parece que não tem 5 nações, porque tem que ter 10 nações rodeada ao paraíso. Lá, se tiver muito, é 4 ou 5 nações. Mas tem que ver, você tem que, analisando as escrituras do Senhor, você tem que ver que são 10 nações. Mas 5 serão prudentes, as outras não servem. E quais são essas 5 nações? O Brasil, em primeiro lugar, porque o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está dentro do estado de Roraima. E para que serve esse meio da terra? Para a construção
para a construção da nova cidade de Jerusalém, que agora só está no papel. Até então, aquilo que querem os judeus, ou a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles querem a construção do terceiro templo de Salomão. Isso é uma aberração, uma abominação do diabo por meio deles. O que deve ser construído é a nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, em Roraima, Brasil, o eterno espiritual profético Monte de Sião. Mas com toda essa bagunça generalizada, com toda essa idolatria, porque o diabo foi esperto. O diabo foi esperto. Ele criou a religião para introduzir novamente no paraíso, para dar continuidade, porque depois de 1500, depois de uma suposta descoberta das Américas, do Brasil, o roubo, a usurpação, a idolatria continua frouxa. Até porque o diabo ainda não foi preso no milênio. Só vai ser preso agora. E aí, como é que eu sei disso? Se outrora, semelhante a vocês, eu era um desgraçado, um amaldiçoado. Se outrora, igual a vocês, eu estava morto espiritualmente. Como é que eu sei coisas que aconteceu lá no princípio, na fundação do mundo? Só tem uma justificativa. O próprio Espírito de Deus sobre mim. Eu vou até fazer uma pergunta para você. Como foi? Porque as Escrituras, ou pelo menos os 10 mandamentos, só veio depois de 400 anos que o antigo povo de Israel, né, estava exilado ou escravo no Egito. E do dilúvio até o exílio de Israel no Antigo Egito. Levou quanto tempo? Agora, antes do dilúvio, como é que a palavra de Deus foi escrita e por quem? Tem aí um tal de Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, os 5 livros da... Quem foi que escreveu? Que eu saiba, foi o profeta Moisés. E isso depois do dilúvio, depois dos 400 anos que Israel... Como foi que ele escreveu sobre Gênesis? Se Moisés mesmo não estava lá, nem Abraão não estava lá, como foi que ele escreveu? E porque a palavra de Deus é verdadeira, profética e eterna? Porque ela vai se materializando, ela vai se tornando concreto. Então agora eu faço uma questão para vocês. Como foi, quem foi que escreveu Gênesis, Êxodo, se tudo isso só foi escrito ou descrito depois dos 400 anos do exílio do antigo povo de Israel no Egito, e aí, como foi que Moisés escreveu uma parada dessa? Como foi que Moisés... O Espírito de Deus é a sabedoria. A sabedoria de Deus estava ou esteve desde o princípio. E agora como é que eu sei disso? Principalmente com essa descoberta de Ratanabá. Então isso me leva a crer, eu acredito que Ratanabá foi a primeira civilização humana. E para esse tempo de hoje, eu também acredito, né, que essa civilização foi muito mais moderna, tinha muito mais tecnologias do que as de hoje. E por quê? Porque o primeiro Adão foi expulso, mas o Senhor não retirou do seu espírito. Ele disse que ia retirar. Mas não retirou. E aí o caba, quando está no Espírito de Deus, meu irmão, sai de perto. Aí vocês, incrédulos, miseráveis, mortos espiritualmente, não, Ratanabá foi a primeira civilização, mas só que ela tem 450 milhões. Mentira! Não, Ratanabá foi a primeira civilização humana, mas foi criada por extraterrestres. Mentira! Você não pode viver mentindo e enganando aos demais, miserável. Se queres falar de qualquer assunto geográfico, científico geográfico, ou científico bíblico, profético e etc., fale conforme o Espírito de Deus.
Fale conforme a lei de Deus. Fale conforme a palavra de Deus. Então, por essa razão, eu trouxe mais uma vez esse assunto de Ratanabá. Por quê? Porque Ratanabá está situado geograficamente e territorial dentro desse paraíso de Deus. Aí eu fiz aí uns 2 ou 3 vídeos, aí muita gente tem dito assim, ele fala algumas coisas coerentes, mas o paraíso de Deus foi arrebatado. Para onde, demônio, que foi arrebatado? Para onde? O paraíso de Deus, o jardim. Se o paraíso de Deus, o Amazonas, é para o primeiro e para Cristo, o segundo, o último Adão. Então, espero ter esclarecido essa situação. Por trás de Ratanabá, essa cidade, a primeira civilização humana, né? A primeira civilização humana, ela foi criada. Tem um detalhe agora, o Senhor me faz lembrar um detalhe. Se não pelo primeiro Adão, porque na saída do paraíso, Deus deixou um povo. Se eu não me engano, um povo serafim ou querubins. Você sabe quem é esse povo em nossos dias? Ele existe até hoje. São os indígenas. Na saída ou entrada do jardim do paraíso de Deus, que é Amazonas, ele deixou um povo com uma espada. Porque dentro do paraíso, muito embora houve um alagamento de toda a terra, segundo a palavra de Deus, mas Deus plantou a árvore da vida. Tu te esqueceu, foi? Tu te esqueceu? A árvore da vida sempre esteve no paraíso, no Amazonas. A árvore da vida. Essa árvore da vida, a videira verdadeira, a oliveira verdadeira, é o próprio Cristo, ressurreto do Senhor. E aí o que fez o Senhor? Expulsou o primeiro Adão e deixou um povo. Então, se Ratanabá não foi construída pelo próprio primeiro Adão, né, criado a partir do pó da terra, do meio da terra, em Roraima, Brasil, o eterno espiritual profético Monte de Sião, e essa cidade de Ratanabá, a primeira civilização humana, né, foi criada por esse povo que ficou na entrada do jardim. Mas como eu sei que lá no Mato Grosso, que é a entrada do jardim, é a entrada e também saída. Como é que eu sei? Pela direção do sol. Porque o rio Amazonas ou o rio Pison, ele vem do Peru, ele não vai para o oceano, lá do lado do Chile, a costa argentina, ou chilena, ou peruana, é banhada pelo Índico, não, pelo Pacífico, O rio Pison, ou o rio Amazonas, ele não sai do Peru e corre ao contrário. Não, ele corre para cá, ele sai do ocidente, aí corre na direção do leste, do oriente, né? De onde o sol nasce e se põe, o rio Pison, o rio Amazonas, vem do ocidente, vem de onde o sol se põe, para o leste. Olha só, aí vem Ratanabá. Sendo construída a entrada do jardim do Amazonas. Porque dentro do estado de Roraima, e daqui para lá deve ter aí uns 2.000 ou 3.000 quilômetros. Não sei se em linha reta ou torta. Eu só sei que tem mais de 2 ou 3.000 quilômetros. Né? Digamos, do meio da terra, dentro do estado de Roraima, até a entrada ou a saída do paraíso, lá está Ratanabá. Então, se não foi o primeiro Adão, eu levanto até eu levanto até essa verdade com justiça e com juízo. Se não foi o primeiro Adão, foi aquele povo que Deus deixou lá na entrada para que desse proteção a essa árvore da vida, a videira verdadeira de Deus, que é o próprio Cristo ressurreto em nossos dias. Então, Ratanabá foi a primeira civilização humana, eu creio, mediante o Espírito do Senhor sobre mim, mediante a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor, Salmos 74, 12. Mediante Isaías 19, 18, 19 e 24. Mediante a lei de Deus que me determina, eu não posso mentir, eu não posso ensinar errado, conforme todos nós vem fazendo a si e ao próximo. 3 são os que testemunham contra vocês. 3 são os que testemunham a meu favor. O Espírito Santo do Senhor Jesus, que retornou sobre mim em nossos dias, a palavra, eu só falo dentro da palavra, mesmo que seja um assunto geofísico, geográfico, do homem terreno, carnal, capitalista e materialista, eu só falo conforme o Espírito de Deus me mostrou, ou ainda me revelou, eu só falo conforme a palavra de Deus, e falo conforme a lei de Deus. Vocês não falam conforme o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ainda não habita em vocês, vocês não falam, vocês falam da palavra de Deus, mas continuam distorcendo, adulterando, continuam praticando a mentira e o engano. São contrários à lei. Vocês não falam conforme a lei dos 10 mandamentos, que diz não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Quando você diz que Ratanabá tem 450 milhões de anos, Por que eu sei? Porque eu sei que Ratanabá é a primeira civilização humana, seja pelo primeiro Adão, criada pelo primeiro Adão, ou pelo antigo povo que Deus deixou ali na entrada. E se Deus deixou um povo ali na entrada, chamado, eu só não lembro se de querubins ou serafins, para mim estes foram e permanecem sendo os indígenas. Os indígenas. Porque se o primeiro Adão foi expulso, e se o Senhor também tirou do seu espírito do primeiro Adão, já chegou. Olha aí, só para ti, ó, só para ti. Quando tu chega aí é assim. Se o primeiro Adão foi expulso, tá? E se o Senhor retirou do seu espírito, ele não retirou do seu espírito da árvore da vida que ficou lá dentro. Ele não retirou do seu espírito do povo serafim ou querubim. Mas aí alguém pode levantar a suposição. Profeta, mas se é os indígenas do Brasil, e eu acredito que seja, todo mundo hoje em dia está em pecado. Por quê? Porque perderam aquela direção divina. Então essa cidade, se ela existe, e eu quero crer que ela existe, e ela foi a primeira civilização humana, né? Quando um povo... Eu levo isso pensando em relação aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, quando foi criado. Era um país totalmente protestante. Só se falava da palavra de Deus. Ainda tinha fé as pessoas. E quando você tem fé verdadeiramente no Senhor, as coisas acontecem. Agora, quando não tem, meu irmão, aí vai tudo por água abaixo. Olha só o Brasil, né? Tem tudo e será a maior potência mundial. Mas olha só a desgraça. É só desgraça, é miséria, por quê? Porque ninguém acredita em mim, ninguém acredita no Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim. Ninguém acredita no Espírito Santo através da palavra, ninguém acredita na lei de Deus. Porque tem uma lei federal, a lei federal número 6.802, que te obriga a lembrar e idolatrar, todo dia 12 de outubro de cada ano, idolatrar, lembrar e adorar a essa imagem diabólica da padroeira do Brasil. Tu já pensou? Que país é esse? Parece até que tem um amor. Que país é esse? Ratanabá! Bota pra arrombar! Que país é esse? Olha só a desgraça. O paraíso é aqui, o Messias é daqui, o meio da terra é daqui, Ratanabá, a primeira civilização humana, é daqui. E olha só a desgraça lá em Brasília, no Brasil inteiro. E é porque diz que é um país, uma nação, uma pátria de Cristo. Olha a mentira e o engano.
Se isso aqui se transformar numa verdadeira pátria celestial, uma verdadeira pátria bíblica, uma verdadeira pátria de Cristo, ei, não tem para ninguém não, doutor. Pode vir 7 nações, 7 países mais ricos do mundo, pode vir o cramunhão, né? Não tem. E tudo isso só depende de vocês, por meio de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Aí está a solução. Queres tomar posse do nosso paraíso, daquilo que é nosso? Queres tomar posse? Somente através de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Até então vai continuar na miséria, na desgraça, no roubo e na usurpação. Porque o Lula não tem a solução. O Bolsonaro também não tem a solução. Nenhum líder político ou religioso tem a solução. Mas eles trazem consigo a maldição, o roubo, a usurpação aos cofres públicos da nação. Até quando vocês vão permanecer cocheando entre 2 senhores? Porque vocês não podem servir ao Senhor sobre mim, servindo ao próprio espírito do diabo e de Satanás, através de líderes políticos e religiosos. Aí, vou ter que ler, não é ela. Nabucodonosor, Jadia, Baripapá, Baripá, Turi. Ai, ai, ai. Ele. Olha esse baitola aqui, ó. Esse leproso. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Clemil. Vai, otário, arrombado de Satanás. Olha só. Babaca do diabo. Pro inferno. Bem, a solução já foi repassada. Feliz dia dos namorados, amor. Ah, é? Ah, tá. Então, um beijo aí, um abraço, ó. Pra você, tá bom? Dia dos namorados hoje. Olha só. Eu não tô dizendo. Hoje, domingo, dia 12, todo mundo tem um dia apócrifo, todo mundo tem um dia diabólico, idólatra, satânico e corrupto para lembrar, ó. Mas o sábado da criação de Deus, ninguém lembra. O sábado da criação de Deus, conforme Isaías 66, 23, ninguém lembra. Em todo caso, para não te desmerecer. Aí, beleza, bom dia. Mas o sábado da criação, ninguém lembra. O sábado da criação, ninguém lembra. Não fala assim, amor, eu te amo. Hoje é nosso dia. Valeu. Sábado, dia do Senhor, realmente. Só que não é esse sábado que tu tá guardando ou lembrando, não, o John 290. Só que não é esse sábado que tu tá lembrando ou guardando ou idolatrando, não. O sábado do Senhor é conforme Isaías 66, 23. O sábado da criação do Senhor não é conforme o sábado do calendário gregoriano. O sábado do calendário gregoriano não é. Mas se tu quiser continuar, né, na transgressão à lei, à palavra e o sábado da criação, eu vou fazer melhor contigo, John. É esse sábado sim. Qual o sábado? Se tu não sabia nada dessas revelações dos mistérios ou segredos de Deus, agora tu vai saber quando é que cai? Pera aí, eu vou te dar um presente no dia dos namorados aí, otário. Religioso babaca do Satanás. Olha só, toma. Aí, vai lá. Vai infernizar a paciência de outro. Ai. Eita, miserento. Larilá, ratanabá, paripapá. Gente, valeu, muito obrigado aí pela participação de todos vós. Fui! Legal, beleza, doido. Beleza. Terminar.